Dizem que a vida dá voltas, que quem hoje é ignorado, amanhã pode ser exaltado. Mas naquele canteiro de obras, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Era uma manhã quente de segunda-feira. O clima abafado se misturava ao barulho de betoneiras, britadeiras e gritos de operários. Entre eles, chegou um homem simples, negro, já com os cabelos brancos, roupas surradas e botas gastas. Carregava uma marmita de alumínio e um olhar calmo, daqueles que já viram mais do que gostariam. Seu nome era Seu Benedito. Tinha mais de 65 anos e havia sido chamado para trabalhar como pedreiro em uma obra nova de um edifício de luxo na zona sul de São Paulo. Ninguém ali o conhecia. Para os outros trabalhadores, era só mais um velho tentando ganhar o sustento. E para o engenheiro responsável pela obra, era pior do que isso. Uma espécie de incômodo. Esse aí vai me atrasar tudo. Olha só o estado dele, murmurou. O engenheiro, Arthur, um rapaz de 32 anos, arrogante, sempre de óculos escuros e camisa social engomada. Arthur era conhecido pelo jeito grosseiro com quem considerava estar abaixo dele. Com os operários falava com desdém, mas com os donos da empresa, sorria e se curvava como um cordeiro. Ao ver Seu Benedito se aproximando do grupo, Arthur soltou um sorriso irônico. Ué, agora a empresa está contratando o vovô para assentar tijolo? Isso aqui é obra, não asilo. Alguns operários riram, mais por medo de contrariar o engenheiro do que por acharem engraçado. Seu Benedito apenas baixou os olhos, como quem já ouviu coisa pior. Não retrucou. Só foi até um canto, colocou suas coisas no armário e pegou a colher de pedreiro. Naquela manhã, o engenheiro Arthur seguiu com suas instruções, fazendo questão de, sempre que possível, lançar comentários maldosos sobre o novo contratado. Chamava-o de lento, dizia que tinha que desenhar para ele entender, e até comentou alto, diante de todos. Desse jeito, esse prédio só fica pronto quando ele fizer 90 anos. Mas algo começou a chamar a atenção. Enquanto os mais jovens erravam alinhamento ou desperdiçavam cimento, Seu Benedito trabalhava em silêncio. Seus muros saíam retos, firmes, perfeitos. Quem observasse de perto veria que aquele homem carregava muito mais do que força nas mãos. Havia técnica, sabedoria, paciência, e isso, sem saber, começava a incomodar Arthur profundamente. No segundo dia de trabalho, o clima no canteiro já estava diferente. Os ajudantes começavam a notar que aquele senhor quieto, de fala mansa, fazia tudo com uma precisão impressionante. Enquanto muitos precisavam refazer paredes inteiras, os muros de Seu Benedito eram elogiados até pelos mestres de obra. Mas o engenheiro Arthur não gostava nem um pouco disso. Ele não suportava ver a atenção que aquele velho começava a receber. Para ele, alguém daquela idade com aquela aparência não tinha nada a ensinar. Era só mais um pedreiro qualquer, e ainda por cima, ultrapassado. Naquela manhã, Arthur se aproximou com seu ar de superioridade e apontou para uma parede recém-levantada por Seu Benedito. Tá torta, refaz tudo, disse, sem sequer medir. Seu Benedito olhou com calma e respondeu. Ela tá dentro do prumo, doutor. Usei o nível, mas se quiser eu refaço. Arthur se irritou. Não esperava que ele respondesse, mesmo de forma respeitosa. Então, com a voz mais alta, completou. Quer me ensinar agora, é? Tá achando que porque assentou meia dúzia de tijolos na vida virou mestre de obra? Aqui quem manda sou eu. E se eu disser que tá torta, refaça. O canteiro silenciou por um segundo. Todos sentiram o constrangimento. Mas Seu Benedito apenas assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho, sem levantar a voz, sem confrontar, sem orgulho. Mais tarde, na hora do almoço, Arthur voltou a provocar. Esse tipo de gente só aprende na marra. Imagina se a moda pega e todo aposentado. Resolve virar pedreiro agora. Daqui a pouco estão ensinando engenharia sem nunca ter lido um livro. Era um ataque direto, disfarçado de piada, mas cheio de preconceito e desprezo.
Alguns operários riram sem graça. Outros fingiram que não ouviram. Mas um deles, o mais jovem do grupo, Lucas, de 22 anos, ficou visivelmente incomodado. Lucas se sentou ao lado de seu Benedito e começou a puxar conversa. Seu Benedito, o senhor sempre trabalhou com obra? O velho sorriu com simplicidade e respondeu: desde antes de você nascer, meu filho, já ergui prédio de 15 andares com menos gente do que temos aqui. Lucas ficou impressionado e, a partir dali, passou a prestar mais atenção nos detalhes do trabalho daquele homem. Havia algo diferente nele, uma firmeza, um silêncio que dizia muito, mas enquanto Lucas admirava, Arthur maquinava. Ele precisava encontrar uma forma de humilhar seu Benedito de vez. Mostrar a todos que ele não passava de um fóssil da construção civil. Mal sabia ele que, a cada provocação, cavava o próprio buraco. Os dias se passaram, e seu Benedito continuava seu trabalho sem reclamar. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre calado, discreto, mas com um olhar atento a tudo. Não participava das conversas fúteis, nem reclamava das piadas de mau gosto. Só fazia o que precisava ser feito, com uma perfeição que incomodava. Lucas, o ajudante jovem, passou a segui-lo como um aprendiz. Observava seus gestos, perguntava sobre as ferramentas, prestava atenção em cada orientação dada com paciência. Seu Benedito tinha um jeito de ensinar que não fazia ninguém se sentir burro. Corrigia com calma, elogiava os acertos, incentivava. Em pouco tempo, Lucas já estava trabalhando melhor, mais rápido, com mais segurança. E foi aí que os ciúmes de Arthur explodiu. O engenheiro não aceitava ver um simples pedreiro, ainda por cima idoso, sendo admirado. Para ele, era inaceitável que alguém como Lucas aprendesse mais com aquele homem humilde do que com suas instruções técnicas e arrogantes. Numa das reuniões de equipe, Arthur ironizou. Pelo visto, temos um novo professor por aqui, né? Só falta abrir uma faculdade do cimento agora. Faculdade Benedito de Engenharia. Popular! Alguns riram, mas Lucas manteve a postura e respondeu firme. O senhor pode rir, mas eu estou aprendendo mais com ele do que com qualquer outro aqui. Arthur ficou vermelho, mas não respondeu. Apenas lançou um olhar de desprezo ao pedreiro, que mais uma vez não reagiu. A curiosidade sobre seu Benedito começou a crescer entre os operários. Ninguém sabia muito sobre sua vida, não falava de família, nem do passado. Apenas de vez em quando deixava escapar alguma coisa. Já ergui obra no centro de Belo Horizonte nos tempos em que não tinha nem betoneira elétrica. Participei da construção de uma sede de prefeitura, mas foi há muitos anos. Comentários soltos que deixavam os outros intrigados, como um quebra-cabeça sem as peças principais. Certo dia, Lucas decidiu ir além. Durante a pausa do almoço, perguntou diretamente: seu Benedito, o senhor já foi mestre de obra? Ou até engenheiro? O velho sorriu, olhou para o horizonte e respondeu apenas: já fui muita coisa, filho, mas a mais difícil de todas foi aprender a engolir o orgulho. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Lucas, e mesmo sem entender totalmente o que queria dizer, ele passou a admirar ainda mais aquele homem que parecia ter um mundo inteiro dentro do peito. Enquanto isso, Arthur, incomodado com o respeito crescente que o pedreiro ganhava, preparava algo que ele acreditava ser a gota d'água, uma humilhação pública, para colocar seu Benedito no lugar dele. Naquela semana, algo mudou no clima da obra. Não era só a tensão entre Arthur e seu Benedito, era como se houvesse algo no ar, uma sensação de que aquele pedreiro simples escondia uma história maior do que todos imaginavam. Lucas começou a investigar por conta própria, curioso com o jeito como seu Benedito falava sobre obras antigas com tanto detalhe. Num momento de conversa mais reservada, enquanto mexiam em sacos de cimento nos fundos do depósito, ele arriscou: seu Benedito, o senhor conhece bem a história da construtora, né? Fala como se tivesse vivido tudo desde o começo.
O velho respirou fundo, limpou o suor da testa e respondeu sem olhar para o rapaz. Conheço sim, talvez até mais do que os donos de hoje. Lucas ficou intrigado, mas não insistiu. Já tinha aprendido que seu Benedito falava quando queria, e só o que julgava necessário. Na hora da saída, enquanto a maioria dos trabalhadores já havia ido embora, seu Benedito ficou mais um tempo sozinho perto do tapume da obra, observando o prédio em construção. Foi quando o segurança do portão se aproximou, um senhor mais velho chamado Joaquim. Benedito, é você mesmo? Perguntou, apertando os olhos, tentando reconhecer o rosto envelhecido do pedreiro. Sou eu, sim, Joaquim. Rapaz, eu lembro de você na fundação daquela sede no centro nos anos 80. Você era o cabeça da equipe, não era? Seu Benedito apenas sorriu. Fez que sim com a cabeça, mas pediu que Joaquim não comentasse nada com os outros. Não vale a pena. Hoje em dia ninguém quer saber do que você fez. Só querem saber do que você parece. Enquanto isso, do outro lado do canteiro, Arthur observava de longe aquela conversa. Não ouviu o conteúdo, mas ficou incomodado. Achava estranho o respeito com que algumas pessoas tratavam aquele velho. E isso só alimentava mais ainda sua arrogância e desejo de derrubar a imagem de seu Benedito. No dia seguinte, Arthur chegou mais cedo. E na frente de todos, armou uma pegadinha para envergonhar o pedreiro. Colocou uma planta de engenharia modificada de propósito e entregou para seu Benedito com ordens claras. Assenta esses blocos seguindo isso aqui. Vamos ver se entende alguma coisa de desenho técnico. Seu Benedito olhou a planta, mediu com calma, conferiu os dados e depois, com a maior naturalidade do mundo, disse: Doutor, essa planta está com erro. Se eu seguir ela, vai dar diferença de 20 centímetros no pilar. Arthur sorriu com escárnio. Ah, é? O senhor, que mal sabe ler, vai me corrigir agora? Vai querer dar aula de engenharia? Seu Benedito apenas olhou nos olhos dele, firme. Não preciso ser engenheiro para saber quando algo não fecha. Isso aqui é cálculo prático de quem já errou e aprendeu. Arthur ficou visivelmente irritado, mas preferiu não prolongar a discussão. Mandou outro operário seguir o trabalho. E claro, o erro apareceu no alinhamento no final da tarde. Mas mesmo assim, Arthur não admitiu. Apenas lançou um olhar de ódio para seu Benedito, que continuava firme, calado, de cabeça erguida. Cada dia que passava, mais gente passava a respeitá-lo. Menos Arthur, que já tinha decidido. Faria de tudo para humilhar aquele homem de uma vez por todas, em público, diante de toda a equipe. E não faltava muito para isso acontecer. Era sexta-feira e todos estavam cansados. A semana tinha sido longa, com muito serviço, sol forte e pressão nos prazos. Arthur andava mais estressado do que o normal. A diretoria da empresa viria visitar a obra na próxima semana. E ele queria que tudo estivesse nos trinques. Mas o que mais lhe tirava o sono não era a obra em si, era a presença constante e cada vez mais respeitada de seu Benedito. Naquele dia, Arthur decidiu que daria um recado claro para todos ali. Quem manda sou eu, e esse velho não passa de um operário qualquer. Esperou a hora certa, e ela veio logo após o almoço, quando toda a equipe estava reunida em uma área comum, revisando medidas e organizando os materiais. Arthur se aproximou com uma prancheta na mão e chamou todos para perto. Pessoal, vamos fazer uma checagem de alinhamento aqui na parede do bloco 4. Quem foi que levantou? Seu Benedito levantou a mão com calma. Fui eu. Arthur fingiu surpresa, mas já sabia. Ele havia mandado discretamente um ajudante alterar as marcações no dia anterior só para criar o erro de propósito. Se aproximou da parede com fita métrica e nível a laser. Fez medições rápidas e então olhou para todos teatralmente. Pois é, exatamente o que eu temia. Tá tudo torto aqui, totalmente fora do padrão. Alguns operários olharam entre si, confusos. A parede parecia perfeita. Isso aqui é o que dá quando a gente insiste em manter na equipe gente que já devia estar em casa aposentado.
Passou da hora de parar, seu Benedito. Isso aqui não é mais o tempo. O senhor está atrasando a obra. O silêncio tomou conta do canteiro. Ninguém ousava dizer uma palavra. Lucas, visivelmente nervoso, deu um passo à frente. Mas, engenheiro, essa parede está perfeita. Eu vi ele fazer, estava tudo certo. Arthur ignorou. Me está defendendo agora? Está aprendendo errado então. Porque se depender do seu mestre aí, vocês vão aprender tudo torto. Olhou diretamente para seu Benedito com um sorriso frio. Se eu fosse o senhor, pedia as contas, antes que tenha que sair por justa causa. Todos esperavam uma reação, um grito, um protesto. Mas seu Benedito apenas respirou fundo, limpou as mãos num pano de flanela e calmamente respondeu: Sabe, doutor, o que está torto aqui não é a parede. É o olhar de quem só sabe medir o valor dos outros pelo crachá que usam no peito. Aquela frase, dita com calma, soou como um trovão. Arthur ficou imóvel por alguns segundos, sem saber como responder. Tentou disfarçar, virou as costas e saiu, nervoso. O clima ficou pesado, mas ninguém disse nada. Lucas se aproximou e disse em voz baixa: Não liga para isso, seu Benedito. O senhor é o mais respeitado aqui, a gente vê. O velho deu um leve sorriso e disse: A verdade aparece, filho. Sempre aparece. Só precisa ter paciência. Naquele momento, ninguém imaginava o que viria a seguir, porque a verdade estava prestes a bater à porta da obra, de forma avassaladora. O final de semana chegou, e a obra fechou como de costume. Mas o que ficou no ar entre os operários não foi o alívio do descanso. Foi o peso do que havia acontecido. A forma como Arthur tratou seu Benedito repercutiu mais do que o engenheiro imaginava. Alguns trabalhadores comentavam pelas beiradas, outros em grupos de WhatsApp. A maioria achava um absurdo o que foi feito com o pedreiro, mas poucos tinham coragem de se manifestar. Na segunda-feira, Entanto, todos ficaram surpresos ao ver seu Benedito chegando no mesmo horário de sempre, com a mesma postura tranquila, carregando sua marmita e sua velha caixa de ferramentas. Nenhuma reclamação, nenhuma queixa, nenhum pedido de explicação. Lucas foi o primeiro a se aproximar, preocupado. O senhor vai continuar aqui depois daquilo tudo? Seu Benedito sorriu enquanto tirava o boné e o guardava com cuidado. Quem tem paz dentro de si, filho, não se deixa abalar por grito de gente vazia. Foi direto para o serviço. E logo estava de novo, alinhando bloco, orientando ajudantes, fazendo o que sabia fazer de melhor. Arthur passou por ele mais de uma vez naquele dia. Tentava demonstrar superioridade, mas estava incomodado. Aquela calma, aquela compostura, era como se nada o atingisse, como se ele soubesse de algo que ninguém mais ali sabia. Durante a tarde, um dos mestres de obra comentou com Arthur: Engenheiro, sabe que esse senhor aí parece conhecer as técnicas antigas melhor que muito engenheiro formado. Já vi uns cortes de coluna que só quem tem muita prática consegue fazer. Arthur fez que não ouviu. Mas por dentro, a dúvida começava a crescer. Quem era, afinal, esse homem? Por que ele nunca se descontrolava? Por que parecia ter mais respeito da equipe do que ele, o engenheiro-chefe? Mesmo os mais jovens começaram a mudar. Lucas agora era praticamente um braço direito de seu Benedito. Outros operários se aproximavam dele para pedir conselhos. E aos poucos, até quem antes ria das provocações de Arthur passou a se calar. A elegância com que seu Benedito reagia a cada afronta, sem gritar, sem revidar, só reforçava sua grandeza diante de todos. Mas tudo isso era apenas o prelúdio de algo ainda maior. Poera, uma terça-feira ensolarada, pouco depois das 10 da manhã. A movimentação no canteiro foi interrompida de repente quando 2 carros pretos estacionaram do lado de fora, perto do tapume principal. Todos pararam o que estavam fazendo. Era o dono da construtora, Ricardo Almeida, presidente do grupo Almeida Engenharia.
acompanhado de 2 gerentes e uma equipe de comunicação. Visita surpresa, algo raro de acontecer. Arthur quase tropeçou nos próprios pés ao ver. Correu ajeitando a camisa, tirando os óculos escuros e limpando o suor do rosto. Foi o primeiro a estender a mão. Seu Ricardo, que honra receber o senhor aqui. Se tivesse avisado, eu preparava uma apresentação mais completa. Ricardo, um homem na faixa dos 50, cabelo grisalho e porte firme, apertou a mão de Arthur com educação, mas sem muito entusiasmo. Quero ver o que está acontecendo de verdade, não o que me mostram nos relatórios. A equipe andou pela obra, observando os avanços, fazendo anotações e tirando fotos. Enquanto isso, Arthur tentava conduzir tudo, falando alto, destacando os pontos positivos, tentando parecer no controle. Mas então, o inesperado aconteceu. Ao virar um dos corredores da obra, Ricardo parou abruptamente. Ficou imóvel por alguns segundos, com os olhos fixos em alguém que estava abaixado, assentando blocos com a calma de sempre. Seu Benedito. Seu Benedito? Benedito Souza? Perguntou com a voz embargada de surpresa. O velho levantou o rosto, limpou a testa com o lenço e sorriu com serenidade. Achei que não ia me reconhecer mais, menino Ricardo. Foi como um raio. Arthur olhou, confuso. Os operários pararam. O silêncio tomou conta do lugar. Ricardo se aproximou, rapidamente, com os olhos brilhando. Pelo amor de Deus, o senhor ainda está trabalhando em obra? Mas por quê? O senhor não precisa. Seu Benedito sorriu de novo, com o mesmo jeito calmo de sempre. Porque gosto. Porque sinto falta do cheiro do cimento e do som do martelo. E porque aprendi que humildade é uma riqueza que ninguém tira. Arthur parecia não entender nada. Olhava de um para outro, tentando ligar os pontos. Foi então que Ricardo virou para todos e declarou diante de todos: para quem não sabe, esse homem aqui não é um simples pedreiro. Ele é um dos fundadores da nossa empresa. Quando meu pai fundou a Almeida Engenharia, foi o Benedito quem levantou as primeiras obras. Ele nos ensinou tudo. Tudo! Os trabalhadores olharam espantados. Lucas sorriu, como se finalmente tudo fizesse sentido. Arthur ficou pálido. Quase deixou a prancheta cair das mãos. E Ricardo, sem levantar a voz, apenas concluiu: é por causa de homens como ele que essa empresa existe. E é por isso que estou aqui hoje. O clima da obra havia mudado completamente. Mas ainda havia uma última lição a ser dada. E ela viria muito em breve. E que uma visita inesperada estava prestes a virar aquela história de cabeça para baixo. Após o choque inicial, todos se agruparam ao redor de Ricardo e seu Benedito. Os operários pareciam não acreditar no que estavam ouvindo. O engenheiro Arthur, por outro lado, estava visivelmente desconcertado. O suor escorria pelas têmporas, não mais pelo calor, mas pela vergonha. Ricardo continuou falando, agora com os olhos voltados para todos os trabalhadores. Na década de 80, meu pai era só um idealista com um terreno e uma planta. Foi esse homem aqui com as próprias mãos que levantou nossa primeira sede. Sem ele, a Almeida Engenharia não existiria. Lucas, emocionado, se aproximou de Benedito e apertou sua mão com firmeza. Eu sabia que o senhor era diferente, mas não fazia ideia de quanto. Seu Benedito apenas respondeu com um olhar sereno e um aceno de cabeça. Ele não queria holofotes, apenas respeito. Então, Ricardo se voltou diretamente para Arthur, que tentava se manter de pé, com a postura erguida, mas os olhos denunciavam o desespero. E você, engenheiro Arthur, quero ouvir de você. É assim que trata as pessoas mais experientes da equipe? É assim que valoriza a história da empresa? Arthur tentou argumentar. Senhor Ricardo, eu não sabia quem ele era. A ficha não tinha... Ricardo o interrompeu com firmeza. E precisava saber? Basta olhar para ele, basta ver a dedicação, a técnica, o exemplo. O problema não é o que você não sabia. O problema é o que você nunca quis enxergar. Silêncio.
Os operários olhavam com satisfação contida. Era a justiça acontecendo, ali, diante dos olhos. Ricardo, então, virou-se para todos novamente. A partir de hoje, seu Benedito está oficialmente aposentado pela empresa, com todos os direitos garantidos e vitalícios. Mas ele permanece como consultor especial de obras, se quiser. A palavra dele agora tem o mesmo peso da minha. Palmas começaram a surgir espontaneamente entre os trabalhadores. Alguns batiam nas costas de seu Benedito. Outros apenas olhavam com respeito renovado. E Arthur? Bem, Ricardo não demorou para encerrar a questão. Quanto ao senhor engenheiro, seu contrato está encerrado. A empresa não compactua com esse tipo de comportamento. Não é sobre competência técnica, é sobre caráter. Arthur ficou sem palavras. Tentou retrucar, mas viu que nada adiantaria. Apenas abaixou a cabeça, pegou sua pasta e saiu sob os olhares de todos. Agora não mais de respeito, mas de desprezo. Enquanto isso, seu Benedito limpava as mãos devagar, como quem encerra um ciclo, e com a mesma simplicidade de sempre, agradeceu. Eu só queria trabalhar em paz. Mas, se a vida quis que eu ensinasse mais uma lição, então que sirva para alguma coisa. Nos dias que se seguiram, o clima na obra era outro. O peso da arrogância de Arthur havia saído junto com ele, deixando espaço para algo mais raro e valioso, respeito genuíno. Seu Benedito voltou ao canteiro como sempre fazia, cedo, calado, com sua marmita e sua caixa de ferramentas. Mas dessa vez não era mais visto como o pedreiro idoso. Agora era o homem que fundou a empresa, o exemplo vivo de experiência, humildade e superação. Lucas se aproximava ainda mais. Agora o chamava de mestre. Os outros operários também mudaram. Passaram a pedir opinião, ajuda e até conselhos pessoais. E mesmo assim, seu Benedito não mudou em nada seu jeito. Continuava o mesmo homem simples, discreto, de fala mansa e atitude firme. A diferença era que agora era ouvido, e mais do que isso, era admirado. Do outro lado, Arthur enfrentava as consequências. Em menos de uma semana, seu nome circulava por grupos de engenheiros e profissionais do setor. O motivo de sua demissão havia se espalhado. Alguns o chamavam de tolo, outros de arrogante. Nenhuma empresa queria ser associada àquele tipo de comportamento, ainda mais em tempos onde o respeito e a ética eram tão valorizados no meio corporativo. Arthur tentou recorrer, procurar indicações, mas ninguém o recebia com boa vontade. Ele passou de engenheiro-chefe em uma das maiores construtoras da cidade para alguém com o currículo manchado por falta de humanidade. Uma tarde, enquanto seu Benedito saía da obra, viu Arthur do outro lado da rua. O ex-engenheiro estava de terno amarrotado, sentado no banco da praça, segurando uma pasta vazia. Olhou para Benedito por alguns segundos e então abaixou os olhos. O velho não disse nada. Apenas seguiu seu caminho com passos tranquilos. A maior resposta estava na sua postura, na dignidade de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Naquela mesma semana, Ricardo, o dono da construtora, fez questão de colocar uma placa na entrada da obra. Nela, os dizeres: "Aqui começou tudo", em homenagem a Benedito Souza, mestre de obras, fundador em silêncio e exemplo eterno de grandeza. Alguns meses se passaram. A obra estava quase concluída. O edifício imponente já ganhava forma e cor, e o canteiro pulsava com um ritmo mais leve, mais respeitoso. Seu Benedito, agora oficialmente consultor da construtora, fazia visitas semanais. Não precisava mais trabalhar com as mãos, mas fazia questão de caminhar entre os operários, observar, orientar e, quando achava necessário, sujar as botas e pegar na massa. Lucas, agora com mais experiência, havia sido promovido a encarregado. E sempre fazia questão de lembrar a todos: aprendi tudo com o mestre, não só sobre obra, mas sobre vida.
Numa dessas visitas, Ricardo convidou seu Benedito para subir até o topo do prédio. Lá de cima, a cidade inteira se revelava no horizonte. Olha só o que o senhor ajudou a erguer, Benedito. Ajudei, sim, mas mais importante do que prédio alto é caráter bem fundado. Ricardo assentiu com um sorriso respeitoso. A gente devia ensinar isso nas faculdades. Enquanto conversavam, Lucas chegou com um caderno de anotações. Mestre, tô pensando em estudar engenharia no ano que vem. Vai fundo, meu filho, mas nunca esqueça, engenheiro bom não é o que sabe fazer. Conta, é o que respeita quem já construiu com o coração. Aquela cena ficou marcada e se espalhou pela empresa como símbolo de uma nova cultura. Uma onde a humildade era o cimento que sustentava tudo. Do outro lado da cidade, Arthur passava em frente a uma obra pequena. Viu um grupo de jovens sendo instruídos por um pedreiro mais velho, com paciência e cuidado. Parou por um momento e, pela primeira vez em muito tempo, refletiu. Talvez aquela demissão tivesse sido o empurrão que ele precisava. Talvez ainda houvesse tempo de reaprender como homem. Enquanto isso, seu Benedito, já em casa, sentava-se em sua varanda, observando o pôr do sol. Humilharam o meu silêncio, mas foi nele que a verdade falou mais alto. E naquele silêncio havia paz. Histórias como a de seu Benedito mostram que não é o crachá, o diploma ou o status que definem um homem, mas sim a humildade, o respeito e a dignidade com que ele caminha, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. Agora me diga, você já conheceu alguém que foi subestimado e depois surpreendeu a todos com sua força e sabedoria? Comenta aqui embaixo e compartilhe essa história com quem precisa de inspiração hoje. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que emocionam e transformam.